Olá, bom dia. Sejam bem-vindos, ao nosso webinar de hoje, em que nós vamos discutir aqui temas relacionados à regulação de sinistros e os principais aspectos judiciais nesses tempos diferentes que nós estamos vivendo agora, né, em função da pandemia, quarentena e tudo mais. Eu vou abrir aqui para apresentar um pouco. Eu sou a Marcela, sócia da área de seguros e resseguros do Campus Melo. Estou no escritório já há alguns anos e estou aqui com a minha sócia, a Jaqueline, e também com o meu sócio, o Domiciano, que é da área de contencioso cível do escritório, fica no nosso escritório do Rio de Janeiro, e ele é especialista em life sciences, além de seguros, e também trabalha bastante com gestão de carteiras com volume alto de processo, geralmente mais estratégicos, então a gente não está falando aqui de contencioso de massa, coordenação de equipe para contencioso de volume, com demandas de complexidade variada, geralmente alta, saneamento de carteiras, implementação de políticas de acordo, mapeamento de processos visando a prevenção de litígio e redução de demandas. Então, o Domi tem uma experiência aí bem relevante e veio falar com a gente um pouquinho sobre o que a gente vê com relação à judicialização de sinistros e outros temas relevantes para o setor de seguros em função da pandemia. A nossa intenção aqui é fazer um bate-papo entre nós três. Vocês podem mandar a pergunta de vocês pelo Q&A, então tem um botãozinho aí embaixo que dá para clicar e mandar a pergunta. As perguntas que nós não conseguirmos responder aqui ao vivo para vocês, a gente toma nota delas e geralmente a gente faz um follow-up por e-mail, e também a apresentação vai ser disponibilizada posteriormente. Então, aqui, os tópicos que a gente pretende conversar um pouquinho sobre a importância da regulação de sinistro nesse momento delicado em que nós estamos vivendo, um pouco das considerações que a gente traz para as seguradoras e também para os segurados, com relação a conhecimento dos produtos, notificações e tudo mais. O Domi vai trazer para a gente um panorama sobre as questões judiciais relevantes e a gente pretende concluir com as oportunidades para o mercado de seguros, tanto agora quanto no futuro pós-pandemia. Então, a gente só queria lembrar que esse webinar é gravado e ele vai depois ser disponibilizado nas nossas redes sociais, provavelmente ainda hoje. Então, a gente vai dar início e a nossa intenção é conseguir finalizar até às 11 horas. Então, é isso. Trazendo aqui para abrir o tema, a gente vê que a regulação de sinistros, o seguro, passou a ter uma importância bastante relevante na sociedade nesse momento. Existe uma necessidade dos clientes e dos segurados em sentirem que eles têm uma determinada proteção, né, de acordo com o que eles tiverem contratado, e é um momento que a gente vê como bastante importante para o mercado segurador, em termos de conseguir se posicionar de uma forma, trazer para o mercado a importância que eles têm. Então, de conseguir oferecer a proteção para o segurado no momento que ele precisa. E aí que a gente vai ter algumas discussões interessantes que eu vou abrir aqui para a Jaqueline falar sobre a questão dos pagamentos ex gratia e também como isso pode afetar para o mercado no futuro.
Jaque, é com você. Obrigada, Marcela. Bom dia a todos. Bom, esse é um assunto que está bastante em discussão nas últimas semanas, né? Porque qual é o grande ponto, né? O pagamento ex gratia, para quem não sabe, ele significa o pagamento pela seguradora quando não necessariamente estaria coberto ou quando teria algum tipo de exclusão. Ou seja, é um pagamento por decisão, eventualmente comercial da seguradora. Então, ela faz esse pagamento da indenização, ainda que não obrigada contratualmente. Teve muita discussão com relação a isso, principalmente porque algumas pessoas entendem que isso poderia, inclusive, ser vedado e poderia a seguradora ser responsabilizada administrativamente. A gente não entende que seria dessa forma, né? Porque é uma possibilidade, a seguradora não estaria fazendo um pagamento em desacordo, tratando o seguro em desacordo com o clausulado, ela só estaria fazendo um pagamento sem ter uma obrigação contratual. A grande questão com relação a isso ela não pode, de forma alguma, comprometer a solvência e a capacidade financeira. E isso é muito importante, tanto para o mercado, quanto, inclusive, quando você pensa num segundo layer para o mercado de resseguros, porque a Marcela vai falar sobre isso mais para frente, esse pagamento ex gratia, ela também pode não ter depois um ressarcimento do ressegurador, porque ela tem uma relação contratual com o ressegurador e um pagamento ex gratia por conta própria pode depois gerar um problema de caixa, de solvência, que eventualmente as seguradoras podem não estar considerando. E por que isso é tão importante para conversar agora, né? Algumas seguradoras, muitas seguradoras, na verdade, fizeram declarações públicas dizendo que fariam o pagamento de indenizações, principalmente em seguros de pessoas, ou seja, seguros de vida, ainda que o clausulado, ou seja, o seguro, a apólice, tivesse a cláusula de exclusão para pandemias e epidemias. E isso decorre principalmente de uma pressão muito grande da FENACOR, que é a Federação Nacional dos Corretores de Seguros, e em razão disso, muitas seguradoras fizeram essas declarações e aparentemente vão realmente cobrir, né? Até porque a partir do momento que uma seguradora publica isso, ela poderia ter a reputação muito afetada se ela não o fizesse. Então, estamos partindo do pressuposto que essas seguradoras fizeram a lição de casa antes de fazer esse tipo de declaração, até porque a gente não sabe qual vai ser o impacto real de vidas. E dessas vidas, quantas tinham o seguro de vida e quantas, por exemplo, de cada seguradora. Porque não só no Brasil, como em vários países, você teve um aumento da quantidade de mortes, infelizmente, em razão da Covid, não esperado. Então, você pode ter um aumento muito grande de sinistros que não foram considerados quando foi feita a nota técnica atuarial, quando foi feita o produto, porque aquele produto teria essa exclusão de pandemia, e a seguradora não sabe exatamente quantas pessoas poderão morrer em decorrência direta da Covid. E sobre esse aspecto também, é importante dizer que, inclusive em razão da pressão da FENACOR e dessas declarações públicas das seguradoras, nós já temos alguns projetos de lei, o que acaba piorando um pouquinho a situação, proibindo a inclusão de cláusula de exclusão de pandemia e epidemia nos seguros de pessoas. Um deles foi posto, inclusive, para discussão amanhã, que é do Senado, né, um projeto de lei de iniciativa do Senado,
Então, esse projeto de lei vai para discussão amanhã, a gente tem que acompanhar isso, o mercado de seguros precisa acompanhar isso e, eventualmente, trazer essa discussão, porque aí a gente estaria falando de uma proibição legal. A seguradora não poderia, por lei, excluir um risco de epidemia e pandemia. E um outro projeto de lei que daí foi apresentado semana passada na Câmara dos Deputados, que é o contrário, que estabelece que são nulas as cláusulas que eventualmente prevejam nos seguros de pessoas, e aí não só seguro de vida, seguro de pessoas, você tem outros, você tem, por exemplo, o prestamista. Então, você acaba impactando outros ramos do seguro que podem também não ter sido considerados nessas declarações, nessas questões que a gente está conversando aqui. E esse projeto de lei da semana passada está na Câmara dos Deputados, então ela pretende declarar nulas cláusulas que eventualmente excluam cobertura para danos causados por epidemias e pandemias. Então, assim, essa é uma discussão muito importante, o mercado tem que se atentar a isso, porque a gente sabe que, eventualmente, se isso for para uma discussão judicial, e aí o Domi depois dá uma ajuda para a gente nessa parte, a gente sabe que, normalmente, o Poder Judiciário acaba trazendo uma tendência ao segurado, e aí, se a gente começar a pensar, você ter uma disposição no Código Civil ou no Decreto-Lei, que cada um desses projetos de lei pretende mudar um deles quer mudar só o Código Civil, o outro Decreto-Lei e o Código Civil, né? Então, você ter isso em lei, excluindo ou declarando nula ou proibindo a inclusão de uma determinada cláusula de exclusão por lei, você pode, inclusive, ter um reflexo em outros produtos, em outras linhas, inclusive em seguro de danos. Você pode, por exemplo, ter uma interpretação analógica em alguma decisão judicial. Se você tiver um seguro de danos, por exemplo, de uma microempresa, e aí o Poder Judiciário fazer uma analogia com relação a isso. Então, assim, é muito importante que tenha essa discussão e que o mercado preste atenção, acompanhe e faça audiências, converse com os relatores, obviamente de uma forma legal, né? Mas faça toda a explicação do ponto de vista técnico de por que isso não seria interessante, por que não precisa disso, e eventualmente outras formas que você poderia proteger os segurados, porém sem impor uma imposição, né, uma proibição legal com relação às coberturas, que é muito técnica, é uma questão muito específica do mercado. Acho que é importante até, assim, uma das questões que a gente acha que bem importante e é até um dos pontos que a gente até deixou um pouquinho mais para frente, mas acho que é uma questão que é importante a gente falar agora, que é até como a SUSEP encara isso, porque a gente entende que a SUSEP tem uma função sempre, lógico, de proteger o segurado e de criar um ambiente que seja, né, que as seguradoras trabalhem de uma forma segura, né, que tenham lá a solvência, que tenha capacidade econômico-financeira para fazer frente às suas obrigações, e também de proteger o segurado. E uma das formas de proteger o segurado é exatamente considerando a solvência das seguradoras. Porque se ela não tiver solvência para fazer frente às obrigações com os segurados, não faz sentido. E você ter esse tipo de exclusão em uma lei afeta diretamente a forma em que as seguradoras vão fazer reservas, né? Então, eu acho que um projeto de lei dessa forma precisa ser avaliado e precisa ter uma parte técnica até
da própria SUSEP, assim, um input técnico até da própria SUSEP sobre como isso afetaria o mercado de modo geral. E acho que uma das coisas assim que a gente tem acompanhado bastante, até no mercado internacional, com relação à regulação de sinistros, é que as seguradoras estão sendo pressionadas para fazer uma regulação de forma ainda mais rápida do que elas já fazem, que a gente sabe que existe aí um trabalho técnico importante dentro das seguradoras para sempre atender os segurados da forma mais eficiente possível, e isso agora fica ainda mais importante. E também a importância das seguradoras aproveitarem esse momento para se posicionar, de como o trabalho delas tem uma função social, né? Então, assim, ainda que não necessariamente todos os riscos vão estar cobertos, né? Porque a pandemia é um evento que muitas seguradoras não previram como hipóteses de cobertura. Isso não significa que outros eventos que estariam cobertos dentro da pólice não serão pagos. E essa é uma discussão, e a própria pandemia em si, a vida do vírus, como o vírus afeta, são determinados, por exemplo, no seguro de danos, como o vírus afeta uma propriedade, né? Todas essas questões a gente está vendo aí que estão sendo discutidas, né? Começaram na Ásia, onde a pandemia se deu início, e ela vem andando aí no globo à medida que a pandemia foi evoluindo nos países. Então, a gente tem percebido que essas discussões, e acho que uma das mais importantes que a gente tem visto, principalmente na Ásia e Europa e nos Estados Unidos, é com relação a business interruption, né, as apólices de property. Então, realmente, e aqui eu coloquei uma frase, né, doing the right thing is always the right thing, que é só mesmo assim uma forma da gente pensar que fazer a coisa certa, seja ela oferecer a cobertura, né, e de uma forma célere em um produto que existe a cobertura, que ela está prevista no contrato e que isso não vai afetar de qualquer forma a solvência, a capacidade da seguradora, é a coisa certa a ser feita. E da mesma forma como muitas vezes negar uma cobertura, negar um sinistro, não significa necessariamente que a seguradora está agindo de forma errada, muito pelo contrário, ela está fazendo o papel técnico dela, de realmente não tem como oferecer cobertura né, em situações que não está previsto no contrato. E a gente entende, sim, que existem, né, esses pagamentos feitos, esses acordos comerciais ex gratia, mas que uma pressão comercial, uma pressão governamental pode ser, pode afetar de uma forma muito importante o mercado. Então, acho que seria legal o próximo slide, por favor, Giovanni. Só voltando aqui um pouquinho para a gente aproveitar e já ir respondendo algumas das perguntas. Uma das perguntas perguntou com relação a eventualmente segurados que poderiam ter a morte estabelecida em razão da Covid, mas teria sido outro, né? Outra causa. Acho que isso vai depender muito, como a gente falou, né? Da regulação de sinistro. E isso é uma função específica da seguradora, ela vai precisar avaliar se realmente foi em razão disso ou não. E eu acho que, assim, exceto ser decorrente de algum outra causa expressamente excluído, meio que uma coisa não dependeria muito da outra, porque se a seguradora já publicou que não vai excluir em razão da pandemia, então, ser ou não ser da Covid, como eu falei, a não ser que a seguradora entenda que poderia ter uma outra causa, mas isso vai ser muito caso a caso, tá? Outra pergunta que a gente teve foi com relação aos números dos projetos. A gente pode, eu posso incluir depois aqui na apresentação, eu mando para vocês, só para não ficar muito cansativo, né? Mas o do Senado é do Randolph e da Câmara é do Mário Heringer.
Da Câmara eu tô até aberto, mas a gente pode mandar depois. E uma outra pergunta... A gente pode até incluir na apresentação e a gente disponibiliza para vocês depois, para poderem fazer esse acompanhamento. E aí, continuando, né, uma pergunta foi se teria efeitos apenas para novos contratos sinistros. Olha, em tese, a questão da aplicação de lei de direito material, você deveria ser a partir dali, né? Você tem toda uma regra para aplicação disso. De novo, se isso for para o Poder Judiciário, fica a dúvida. Do ponto de vista jurídico, a gente sabe que você tem um negócio jurídico perfeito. Você teve, por exemplo, um contrato, né, um seguro emitido com aquela exclusão, e ela não poderia ser nula por uma lei posterior. Porém, até em razão, como a Marcela falou, da questão social e etc., eu acho difícil não ser aplicado, eventualmente, pelo judiciário. Mas acho que é importante, assim, né, a lei, a regra geral da lei é que ela só retroage pro réu, vamos dizer assim, né? Geralmente a lei penal, né? É a lei penal, então, assim, acho que nesse caso, a lei realmente só se aplicaria a novos contratos, né? Acho que não... Com certeza. Muito complicado você ter que reavaliar todos os contratos que foram emitidos e como isso seria influenciado nos novos sinistros. Então, eu espero que a gente tenha respondido aí as perguntas. Acho que tem tem algumas perguntas aqui também. Acho que esse dos projetos de lei a gente já respondeu, né? Aqui, o governo não está criando mecanismos legais para passar a sua responsabilidade para as seguradoras? Essa é uma pergunta bem legal, é um dos pontos que a gente vai falar aqui nessa parte da apresentação. Então, acho que a gente vai dar continuidade aqui e caso a sua pergunta não seja respondida, a gente fala aqui um pouquinho mais. Acho que a gente vai falar, a Jaque vai trazer aqui um pouquinho do que a gente entende, algumas considerações para seguradoras, de passos que a gente sabe que a maioria delas provavelmente já tomou nesses primeiros meses da pandemia, quarentena. Então, Jaque, vou voltar aí para você. Obrigada. Bom, como a Marcela falou, né? Então, eu acho que é importante hoje trazer essa preocupação, então, para as seguradoras, né? O que seria importante para as seguradoras começarem a fazer, se já não começaram, a gente sabe que muitas já estão fazendo isso, a gente até está ajudando algumas, que é o mapeamento dos clausulados. Então, quais cláusulas precisam de ajustes? Quais são exatamente as coberturas? Quais são as exclusões? Isso está claro na apólice? Está claro o que você queria cobrir, o que você queria excluir? Quais são todas as causas, né? Porque a gente precisa que isso esteja claro para o segurado. Porque aqui você tem uma relação de boa-fé, você precisa que seja uma relação até para a seguradora, né? Você precisa disso para manter uma relação boa entre segurador e segurado. Então, a seguradora está deixando claro no clausulado quais são as exclusões, quais são as coberturas. Isso é muito importante. E mais importante ainda, se de novo, trazendo o gancho do slide anterior, né? Se você pensar do ponto de vista de solvência, de estabilidade financeira, a seguradora, quando faz o produto, ela tem toda um estudo atuarial, você tem a nota técnica daquele produto. E aquela nota técnica foi feita com base no clausulado, no que ela entendia que seria coberto ou excluído. Eventualmente, quando você vai avaliar o clausulado, a seguradora pode achar, olha, isso aqui eventualmente não está tão claro, ou isso aqui não precisaria estar excluído. Então, isso é muito importante. Acho que até... Eu só queria fazer uma ponderação, que é um ponto que a gente tem trabalhado com alguns clientes com relação à necessidade de ajustes nas exclusões, questionamentos sobre como isso pode ser visto em juízo no futuro. E aí, eu acho que esse é o momento de realmente avaliar o que vai ser excluído, o que vai ser coberto.
Então, a gente tem visto que algumas seguradoras preferem utilizar uma exclusão específica para o Covid-19, outras que usam as cláusulas de doenças transmissíveis, que essa é o que a gente tem percebido aí no mercado internacional, que tem sido uma preferência, até as próprias cláusulas que são feitas pelo LMA, né, publicadas pelo Lloyd's, que são aí geralmente utilizadas em contrato de resseguro, elas são cláusulas mais genéricas. Até porque tem uma questão relacionada às mutações do vírus, é possível nomeação da doença de uma forma diferente pela Organização Mundial da Saúde no futuro. Então, aí, realmente, essa é uma avaliação técnica bastante importante que a gente tem visto e trabalhado com alguns clientes sobre a melhor forma de abordar esse ponto. E acho que o próximo ponto sobre a triagem dos sinistros, né, e a comunicação alinhada vai também bem nessa linha, né, Jaque? Exatamente. Bom, a triagem dos sinistros, o que é importante nessa parte, né? A seguradora, ela precisa ter uma linha, né? Você precisa que os sinistros sejam sempre endereçados, regulados de uma forma linear, porque dentro de um mesmo produto, obviamente, né? Então, o que é importante fazer essa triagem inicial das expectativas, né, recebidas pela seguradora, para ela verificar. Bom, o primeiro passo é com relação à Covid ou não? Não tem relação com a Covid. Tem relação direta com a Covid ou, eventualmente, uma relação indireta, por exemplo, uma dificuldade financeira da empresa em razão do fechamento. Então, são essas triagens que são muito importantes e que você tenha uma comunicação, uma resposta nessa regulação de sinistro alinhada. Se a gente está falando de uma seguradora multinacional, que ela seja alinhada do ponto de vista nacional, regional e global, porque é um ponto muito importante para não só a reputação, mas também para que a seguradora garanta que a gente está falando de uma pandemia que é global, por isso que é pandemia. Então, assim, se ela é global, você tem que ter um alinhamento dessas regulações de sinistros do ponto de vista da seguradora. E, como eu falei um pouquinho antes, isso vai impactar também na questão de resseguro, né, Má? Exatamente, que eu acho que essa questão do resseguro, ela vai ter, é bastante importante que esse alinhamento não só seja feito internamente, com o segurado, né? Claro, a sua comunicação com o seu segurado é muito relevante, mas também a sua comunicação com o seu ressegurador. Muitas vezes o seu ressegurador não necessariamente está dentro do seu grupo econômico, às vezes o ressegurador está fora do Brasil, com uma presença, né, por meio de um escritório de representação, como no caso das admitidas, ou é um eventual. Então, é muito importante que ele seja mantido atualizado até das questões que estão sendo discutidas aqui no Brasil, porque elas podem ser muito diferentes de como isso está sendo avaliado em outros países do mundo. Então, a gente vê aí que, por exemplo, na Europa, principalmente no Reino Unido, tem e nos Estados Unidos, uma pressão do governo e da sociedade para que as seguradoras façam pagamentos de sinistros, que muitas vezes é discutível se está coberto ou não. A seguradora tem certeza que para ela aquilo é um risco excluído, mas existem dúvidas. A gente tem até aqui uma pergunta sobre lucros cessantes, e lucros cessantes, business interruption, são produtos que estão tendo muitas discussões a respeito de se isso está coberto ou não. Dentro do property, né? Se o vírus causa um dano à propriedade ou não, como isso é encarado. Então, assim, a gente tem visto que esses são temas que tem muita discussão. A gente está aí muito no começo da pandemia. A gente sabe que são assuntos que vão evoluir,
E por isso que é tão importante manter os seus resseguradores no exterior informados disso, né? Para você não ter, depois, receber um número alto de sinistros. A gente sabe que tem algumas empresas aí que estão otimistas, que acham que a pandemia não vão afetar tanto a carteira delas. Então, acho que é uma questão aí para se ver no futuro, mas eu acho que é bastante importante nesse momento mostrar esse alinhamento, mantê-los informados, o que está acontecendo. Você soube de projetos de lei que podem afetar, né? Por exemplo, o que a gente mencionou aqui, questão sobre coberturas, até próprias discussões que você está vendo, que está acontecendo no seu dia a dia, a gente entende que é bastante relevante. E aqui o que a gente queria trazer um pouquinho da pressão do governo e da sociedade, até trazendo aqui a pergunta se o governo não está criando mecanismos legais para passar sua responsabilidade para as seguradoras, e um pouco eu queria trazer isso em contraste com o posicionamento do regulador, porque eu acho que esse é um fine balance, né? Ali é um ponto bem delicado, que numa visão muito macroeconômica, sim, pode ser que exista uma pressão dos governos e né, até pressionados pela própria sociedade em querer que esses sinistros sejam pagos. Até porque, como você trouxe aqui nessa pergunta, não necessariamente o governo teria como fazer frente a isso diante de uma crise econômica, que é o que a gente está vendo que vai acontecer nos próximos meses. E a gente acha aí que existe um papel importante do regulador em levar para o governo e explicar como isso afeta o mercado segurador, porque numa hipótese em que pagamentos são feitos sem cobertura, isso poderia levar a uma questão de insolvência importante e até quebrar o mercado. E se essa pressão ela é feita de forma globalizada, você, segurador, que aqui no Brasil achava que ia conseguir se ressarcir no seu resseguro, seu ressegurador também pode não ter condições econômicas para, né? Não pode não estar numa situação em que consegue fazer esse pagamento. Então, a gente acha aí que existe um fine balance, né, bem importante e que tem um papel relevante não só do mercado, mas até em conjunto com o próprio regulador nesse ajuste. É uma coisa que a gente sabe que aconteceu bastante nos Estados Unidos, foi uma pressão nos Estados Unidos existe muito a figura do estipulante para grupos, para entidades de classe, vamos dizer assim. Então, assim, é um grupo de restaurantes pequenos, que existe ali uma entidade de classe que os representam, ela contrata um seguro, ela é estipulante do seguro, e os restaurantes lá são os beneficiários. Então, existe nos Estados Unidos uma pressão grande desses estipulantes, dessas group policies, para o governo começar a pressionar as seguradoras a fazerem esses pagamentos, né? E a gente sabe que isso bastante diferente da realidade brasileira, mas é só para trazer aqui um pouquinho do contexto, né? E até o próprio Trump falando que as seguradoras têm obrigação de fazer pagamento como uma forma aí, a gente imagina, de colocar dinheiro na economia. Só que a gente sabe que isso tem que ser feito de uma forma cautelosa, porque a intenção, claro, é que o mercado segurador continue a existir. E acho que aí vem a importância do mercado conseguir se posicionar na função social dele, né? Gê, você muda pra gente o slide, por favor? E aqui acho que é importante também a gente trazer um pouco de consideração com as nossas considerações para os segurados. Já que vou abrir aqui para você. E aqui a gente tem algumas outras perguntas, mas eu acho que a gente pode falar no final desse... E eu acho que boa parte delas, eu estava dando uma olhada aqui, boa parte delas a gente acabou já abordando, né? Tem pergunta com relação ao business interruption, Uhum.
bastante coisa com relação ao lucro cessante. Tem uma questão falando com relação à solvência, que não é só sinistralidade, sem dúvida, existem muitas regras, não só nacionais como internacionais, e as regras de solvência foram trazidas do Solvency II, né, da Europa, as regras de solvência aqui no Brasil. Quando a gente fala de solvência com relação à sinistralidade, obviamente não é só, mas é um impacto muito importante se a gente pensar numa pandemia de que globalmente a gente não sabe qual vai ser o impacto. Então, como a Marcela falou, né? Você pode ter um grande aumento na sinistralidade no Brasil e, eventualmente, você não ter uma capacidade econômica para ter o ressarcimento em resseguro. Então, quando a gente abordou a questão da solvência aqui com relação à sinistralidade, pensando nesses aspectos, mas a gente sabe que, obviamente, sinistralidade envolve muitas outras coisas. E eu acho que algumas outras perguntas, mas a gente vai acabar abordando, ou já abordou várias, e depois, ao final, a gente pode trazer, só para a gente não perder o gancho. O gancho, concordo. Gente, muito obrigada por toda a participação de vocês. Para a gente é muito ótimo. Enriquecedor essa interação, e a intenção é essa mesmo. Muito obrigada. Então, continue mandando as perguntas, a gente está keeping track aqui para poder responder todas. Isso mesmo. Bom, com relação aos segurados, então, né? A gente, da mesma forma que as seguradoras precisam pensar, fazer uma lição de casa sobre quais são as coberturas, etc., os segurados também precisam fazer isso. Por quê? Porque, às vezes, isso a gente ouve muitas vezes, né, do mercado, as pessoas, as empresas acham que, eventualmente, tem um determinado seguro e que tudo ali estaria coberto. E aí, quando você tem um evento ou algo que poderia ser uma expectativa de sinistro, vai ver que, na verdade, não tinha aquela cobertura ou que ela estaria expressamente excluída. Então, assim, é muito importante olhar um pouquinho para dentro da atividade, dos riscos, fazer um mapeamento de risco, isso é muito importante. Existem algumas técnicas para fazer o mapeamento de riscos, principalmente para você avaliar o que você está mais exposto como empresa, com relação às suas atividades, aos seus colaboradores, com relação a riscos como eu posso dizer, por fora, né? Que não tem relação direta com a atividade, porém que são importantes porque são decorrentes de você ser uma empresa, de você ter funcionários, você tem, por exemplo, um risco de produto, você tem um risco cibernético que hoje em dia está extremamente importante, principalmente hoje que a gente está com a maioria das empresas em isolamento, com as pessoas trabalhando de casa, você tem um aumento muito grande dos riscos cibernéticos. Então, assim, a empresa também precisa voltar para ver, quais são os seguros que ela tem, olhar o clausulado daquilo, e saber o que tá coberto, o que não está coberto, o que tem exclusão, quais são as suas obrigações. Então, como você notifica, quando é a hora de notificar a seguradora, isso é muito importante. Existe um timing, existe um tempo certo previsto na pólice para você fazer alguns tipos de comunicação, que às vezes são muito antes de você ter um evento que caracterizaria o sinistro. Ou seja, por exemplo, você pode, uma empresa, num seguro D&O, por exemplo, ela recebe uma citação, mas o D&O, ele é para uma condenação transitada em julgado. Né? A cobertura, o sinistro vai se dar lá na frente, quando tem uma decisão transitada em julgado. Mas você tem que notificar lá atrás, você tem que informar a seguradora a receber essa citação. Então, tem muitos seguros que você precisa fazer uma notificação bem cedo para a seguradora. E não bastasse isso, você tem algumas obrigações enquanto segurado. Então, é muito importante os segurados, as empresas, olharem de novo o que tem, o clausulado, quais são as obrigações, o que ela não pode fazer. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito por aí,
o segurado ele não pode fazer nenhum tipo de acordo com um terceiro prejudicado, por exemplo, sem a anuência da seguradora. Isso é muito importante, ele perde o direito à indenização. Então, tem muitas questões, obrigações, que você precisa fazer uma avaliação passo a passo. Às vezes a gente faz uma timeline, né? Uma linha do tempo para as empresas, falando, olha, se acontecer isso, você tem que fazer aquilo, o que fazer, o que não fazer, isso é muito importante. E, de novo, importante saber o que está coberto, o que não está, e, eventualmente, novos seguros, riscos que você precisaria estar com cobertura, não só com relação à Covid agora diretamente, mas consequências. E a Marcela tem uma experiência muito importante, muito legal, que ela podia compartilhar com a gente, né, Má, com relação às consequências da segunda onda, terceira onda. Ah, tá. Assim, esse foi um artigo que foi publicado, acho que no Financial Times, eu não me lembro direito, sobre as consequências da epidemia, da pandemia para as pessoas, na vida das pessoas, porque com a quarentena e com o sistema de saúde estando na capacidade máxima, existe aí muitas pessoas que deveriam estar fazendo cirurgias eletivas, que deveriam estar recebendo tratamento e por que não estão, sejam porque eles tenham sido atrasados, adiados, né? Então, existe aí um estudo que pode ser que tenha uma segunda onda de mortes causadas em função dessa falta do tratamento, e uma terceira onda por conta das pessoas que hoje estariam sendo diagnosticadas de doenças graves e que já dariam início a um tratamento e que não estão sendo, então que vai ser um diagnóstico tardio. Então aí essas duas ondas que eles veem, né, que alguns cientistas entendem que pode vir a acontecer no futuro. Eu acho que a gente tem aqui bastante comentário, né? A gente tem um aqui falando que se a gente entende que solvência não é só sinistralidade, a gente tem total consciência disso, né? A gente só está falando aqui... Eu falei um pouquinho mais cedo, né? Ah, tá. É que isso aqui realmente é importante a gente falar que sim, né? Só que a sinistralidade, principalmente de eventos que não estão cobertos, que não foram calculados, como a Jaque falou um pouquinho antes, realmente podem afetar a solvência de uma seguradora, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante a gente fazer. Então, eu não sei, Jaque, você quer responder mais algumas perguntas aqui? Eu acho que... A gente tem aqui uma pergunta interessante sobre a redução da capacidade dos mercados de resseguro, especialmente. Se a gente entende que existem instrumentos jurídicos que podem ser usados para prorrogar apólices vigentes nos limites atuais, já que nas renovações teremos ofertas reduzidas, limites especialmente. Eu acho que, assim, o que a gente não tem informação sobre redução de capacidade do mercado de resseguro. O que a gente está falando aqui é sobre os efeitos econômicos da pandemia, de pagamentos de sinistros não cobertos e como isso pode afetar o mercado de uma forma geral. Lembrando que o resseguro, principalmente no exterior, a gente vai usar aqui, por exemplo, o Reino Unido, as seguradoras, elas têm a licença para fazer seguro e resseguro. Então, a sua resseguradora, ela pode ser uma seguradora aqui na Inglaterra, resseguradora no Brasil, tá? Então, acho que é isso um pouco que a gente está tentando trazer, esse panorama exatamente econômico, tá? E a própria retrocessão, se você for pensar também, né, Má? As seguradoras aqui no Brasil, elas podem fazer a retrocessão. Então, se você for pensar, eventualmente, caso o risco não esteja totalmente lá fora, às vezes você pode ter uma diluição dos riscos aqui no mercado interno, porém girando dentro das mesmas companhias que podem ser afetadas financeiramente, né? Tem uma pergunta, e aí a gente daqui a pouco já pode passar para o Domi, depois a gente pode fazer algumas respostas, principalmente falando sobre o sindicato das seguradoras irem para o STJ explicar como funciona a precificação e etc. Eu acho que
antes de ir para o STJ, né, e pensando que a gente está falando de projetos de lei, seria importante que as seguradoras, e como a Marcela falou, a SUSEP, eventualmente a CNSEG, a própria FENACOR, eu acho que é importante todo mundo, né, do mercado, as seguradoras, a FENABER, todo mundo tentar explicar e aí chegar num denominador comum de proteção dos segurados, porém proteção do mercado, né? Porque se você for pensar, e eu sei que o Domi vai trazer um pouquinho sobre isso, se você pensar um paralelo até do mercado de saúde, né? Com relação aos planos individuais, você teve uma restrição tão grande no passado, num passado recente, com relação a reajustes e um aumento grande de coberturas que as seguradoras de saúde tiveram que cobrir obrigatoriamente, mais judicialização da saúde para cobrir procedimentos que não estavam cobertos, e aí você teve praticamente a morte de um segmento inteiro, que era o seguro individual. Você tem poucas seguradoras hoje, e operadoras, né, operadoras de saúde, que ainda comercializam planos individuais. Então, a gente tem que pensar não só na proteção dos segurados, mas principalmente na manutenção do mercado, porque no fim não é simplesmente proteger as seguradoras do ponto de vista de business, mas principalmente proteger o mercado, porque esse mercado, como a Marcela falou, tem uma função social, a gente precisa do mercado de seguros, ele é muito importante e não pode deixar várias seguradoras, por exemplo, terem problemas de solvência, de liquidez, simplesmente porque a gente vai abrir para elas pagarem vários sinistros, proibir a seleção do risco, né? A questão da cobertura, das exclusões, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem mais pouco tempo aqui de webinar, a gente tem 13 minutos e muitas perguntas. A gente vai dar andamento aqui, que acho que é bem interessante o que o Domi tem para trazer da experiência dele em questões judiciais, tá? E aí a gente vai fazer a gente vai tentar responder o máximo que a gente conseguir, e o que a gente não conseguir responder, a gente entra em contato com vocês depois por e-mail, mas eu já agradeço aqui a participação de vocês. Então, Domi, vou deixar aqui aberto para você trazer as suas considerações. Bom dia a todos. Eu vou buscar dar um panorama rápido aqui de como a área contenciosa tem se comportado durante a Covid, um pouquinho antes da Covid e agora durante a quarentena, e o que a gente está imaginando que vai acontecer no período pós-quarentena. Antes da chegada, vamos dizer assim, oficial da pandemia no Brasil, os setores que primeiro sentiram os impactos causados pela Covid foram de turismo e entretenimento, com cancelamento de passagens aéreas, hotéis, shows, restaurantes que exigiam pagamento antecipado, etc. Isso refletiu muito, pôde ser notado em números através da consumidor.gov, e tribunais de justiça do Brasil inteiro. Consumidor.gov é um site que coloca em contato direto o consumidor e as empresas na tentativa de solução de conflitos. No período anterior à chegada então oficial da Covid, os números indicaram um aumento de aproximadamente 20% no número de demandas ajuizadas no Tribunal de Justiça de São Paulo, isso em comparação ao mesmo período de 2019. Mas logo após a lei federal e as legislações locais de enfrentamento à Covid, que impuseram quarentena, restrição de comércio, etc., as demandas começaram a ficar em torno de 55% comparadas ao período do ano passado. Nas semanas seguintes, esse nível se estabilizou. E aí, pegando de novo o Tribunal de Justiça de São Paulo,
de um volume diário de aproximadamente 20 mil ações ajuizadas, o que se tem hoje é uma média de mais ou menos 5.700 por dia. E essa mesma diminuição do número de processos foi refletida em tribunais do Brasil inteiro. Além da própria redução à circulação de pessoas, de comércio, etc., o que já naturalmente impactaria de alguma forma na redução do número de ações, a gente verificou que a própria resolução do CNJ, a resolução 313, que depois foi modificada pela 314, 315, que tratou justamente das medidas do judiciário durante a Covid. Essa resolução falava em suspensão dos prazos processuais e do funcionamento dos tribunais de acordo num regime de plantão. Isso a gente percebeu que gerou uma sensação generalizada de interrupção das atividades forenses e que ela estaria, pela resolução utilizar a palavra plantão, dessas atividades estarem restritas a causas, às ações urgentes, a demandas urgentes. E quando, na verdade, ela determinou algumas funções essenciais. Dentre essas funções, que deveriam ser mantidas pelos tribunais do Brasil inteiro, e entre essas funções está a distribuição de processos judiciais administrativos. Além disso, no mesmo artigo que ela fala de suspensão dos prazos processuais, ela traz uma ressalva, que a suspensão não poderia obstar a prática de ato processual necessário à preservação de direitos de natureza urgente. Então, muito embora a leitura da resolução induza a um pensamento de que as atividades estariam suspensas, os prazos prescricionais e decadenciais continuaram a fluir. Então, falando especificamente do setor de seguros, onde os prazos são muitas vezes mais curtos que os aplicáveis em outras áreas, é necessário que se faça uma análise da carteira das empresas para que se identifique as ações que precisam ser ajuizadas com urgência, uma vez que continua tendo essa necessidade de ajuizar as ações para evitar a prescrição e decadência, que se evite o ajuizamento de ações que, porventura, já estejam prescritas, e no lado das ações passivas, que se faça também uma análise da carteira para que se promova a defesa adequada das empresas em juízo. A gente tem um projeto de lei, o PL 1179, que já foi aprovado no Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados, que dispõe justamente de inúmeras medidas para enfrentamento à Covid ou como as relações devem ser tratadas durante a Covid. Essa lei prevê a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais. No entanto, ela só vai gerar efeitos a partir do momento que entrar em vigor e não vai retroagir. Então, não só agora, para que se faça a análise do que tem que ser ajuizado com urgência ou que se deixou de ajuizar, é necessário no período pós-Covid que esse tema, análise dos prazos seja sempre, tenha sempre atenção com relação a esse assunto. Além disso, tomando de novo com base os dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, no que diz respeito às providências pós-Covid, se nós imaginarmos que a gente está tendo um déficit só em São Paulo de aproximadamente do ajuizamento de 15 mil ações por dia, isso em comparação com o ano, com o período anterior à Covid, e se você ainda adicionar a pressão que vai ser exercida nesse setor no período pós-Covid, que vai ter um aumento de demanda, porque você já tem uma demanda reprimida, porque vai ter um aumento, pessoas estão evitando ainda, como a Marcela e a Jaque falaram, muitas pessoas estão evitando procedimentos e etc., então isso vai gerar uma demanda reprimida. Isso num período pós-Covid
vai não só elevar o número de demandas, como também vai exercer uma pressão interna muito forte sobre as empresas. Então, a gente vê a necessidade de fazer um estudo imediato já, as empresas começarem a se preparar, porque, mais ou menos como a gente tem visto no enfrentamento à própria doença, as empresas vão ter que depois tentar achatar a curva, porque se elas forem se preparar para a quantidade de demandas que vão chegar quando a pandemia passar, com a retomada de todas as atividades comerciais, a retomada da atividade dos próprios escritórios de advocacia, que não funcionam em home office, uma grande maioria não funciona, a gente vai ter um período muito difícil para análise dos casos, preparação de subsídio para os escritórios e etc. Além disso, a gente espera no setor, como também a Marcela falou, uma forte judicialização. Toda essa interpretação do que tá coberto, não está coberto, vai ser um período muito fértil para novas teses. A gente espera que não só a gente vai ver, todo mundo vai tentar encaixar a Covid como justificativa para a cobertura. E do ponto de vista do judiciário, a gente vê muitas vezes um comportamento que tende a proteger mais o segurado, com a sensação de que as seguradoras sempre têm condições de atender. E essa interferência pode ser muito prejudicial, as empresas têm que estar preparadas para elas. Conforme disseram também anteriormente, o que se viu no caso de planos individuais foi a inviabilização de um produto por excesso de judicialização, normas que eram feitas sem considerar as dificuldades do setor, os impactos que tinham na liquidez das empresas. Enfim, além disso, do ponto de vista do contencioso, vai ser um período também não só de teses novas, com interpretações mais elásticas. As empresas que têm uma carteira que é considerada de massa vão ter que, na nossa opinião, mudar um pouco a abordagem dessa carteira, justamente por isso. Teses novas vão ser testadas e é necessário ter uma abordagem mais estratégica. Aqui no escritório, a gente sempre mantém o canal entre de todas as áreas. Então, o contencioso sabe em tempo real as discussões que estão sendo apresentadas nos contratos e etc., para a gente poder fazer esse mapeamento e estar preparado a combater essas teses logo de início. Também vai ser muito importante a análise dessas carteiras, o tratamento dessas carteiras desde o momento inicial, porque, na nossa opinião, também vai ser um momento muito, muito propenso a fraudes. A gente vê muito em juizado e etc., o que a gente chama de advogados agressores. Não necessariamente, aí os advogados agressores, não 100% das vezes mediante fraude, mas são os advogados que elaboram a tese e captam milhares de clientes e ajuizam uma quantidade de ações num período curto de tempo. Com relação à fraude, também é necessário que as empresas estejam preparadas para tratar essas informações no momento que elas cheguem, para adotar adotando procedimentos internos, para poder identificar justamente logo no início essas situações e poder prevenir litígios. Estamos estourando aqui o nosso tempo. Então, assim, nesse momento pós-Covid, vai ser muito importante a gestão integrada da carteira. As áreas não podem ser vistas de maneira, não podem estar em situações estanques, separadas. Elas têm que ter uma atuação
multidisciplinar, porque se elas não se conversarem, talvez não se comunicarem, talvez o problema só vai ser detectado quando seja tarde demais. E a gente espera realmente, não só para essa demanda reprimida, mas como em função do aumento de litígios, que o setor como um todo vai ficar sujeito a uma pressão pelo número de demandas muito grande assim que a pandemia encerrar. Então, falando muito mais sobre essa parte de gestão integrada da carteira, eu vou passar de volta a palavra aí para a Marcela e para a Jaque. Obrigada, Domi. Gente, desculpa aí os sorrisos, é que eu recebi uma mensagem aqui que minha filhinha andou pela primeira vez. Então, esse é um webinar de 2 eventos especiais, porque, além disso, também é aniversário da Jaque hoje. Então, ela decidiu compartilhar o dia dela com a gente. Com vocês. E aí, a Bia resolveu andar em presente para mim, olha só. Pois é. Então, desculpem aí. Eu geralmente sou sorridente assim mesmo, porque eu amo falar desse tema. Mas é que ainda receber essa mensagem no meio do webinar. Esse é o ponto positivo da pandemia, não é mesmo poder trabalhar de casa e saber que depois eu vou poder vê-la um pouquinho e ver como é que vai ser. Mas vamos voltar aqui ao tema, né? A gente vai fazer um fechamento rápido, porque eu sei que a gente já estourou o nosso tempo. Eu peço desculpas para vocês. Acho que a gente quis também trazer, né, responder bastante as perguntas. A gente sabe que tem bastante ainda aí no Q&A. A gente vai ficar um pouquinho mais com vocês. A gente vai dar aqui uns 5 minutinhos a mais para poder responder o máximo que a gente conseguir, porque a gente teve umas ponderações muito legais. Obrigada. Então, assim, é só para a gente fazer esse fechamento mesmo da nossa apresentação. Essa parte de oportunidades para o mercado de seguros. A gente acha que esse é um momento muito importante. Eu, desde o começo da pandemia, já tive esse pensamento do meu ponto de vista pessoal, e eu acho que o Campus Melo também teve essa mesma postura, que foi entender que esse momento que nós estamos vivendo, ele não é transitório e temporário. A gente tem que viver o presente. Então, é um momento que ele é diferente do que a gente estava acostumado a viver? Sim, ele é muito diferente. É um momento da gente aprender, se transformar, identificar onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir e se adaptar à nova realidade. Eu fico aqui no escritório de Londres, então aqui a parte da quarentena, do isolamento social, está sendo levado assim muito a sério. E essa parte da adaptação, acho que é muito em linha até com o que o governo aqui chama de novo normal. Então, a gente ter isso em mente, eu acho que isso para qualquer negócio é muito importante. Esse é um momento para reavaliar o relacionamento do segurado, da seguradora com o seu segurado, da seguradora com os corretores, entre os corretores e os segurados, porque esse é um momento importante que eu acho que todo mundo vai estar mais atento ao que eles estão contratando, o que eles realmente precisam de cobertura, onde vão ficar aí as falhas, até para as próprias seguradoras identificarem novas oportunidades até de produtos para apresentar para o mercado, para esses segurados que têm necessidades diferentes depois de passarem por esse período tão complicado. Tem uma questão aí de caixa, a gente sabe que algumas linhas de negócio estão sendo bastante demandadas, como, por exemplo, o seguro garantia judicial, que, né, dá um alívio ali no fluxo de caixa de algumas empresas. Então, a gente vai bater de novo aqui um pouquinho na tecla dessa função social do seguro, e esse alinhamento, né, com os resseguradores, essa parte da comunicação, essas diferenças de entendimento sobre coberturas e exclusões, são todos temas muito relevantes para que seja aí na linha no pensamento das empresas, sejam elas seguradoras, segurados, corretores. A gente sabe que os corretores são muito parceiros tanto dos segurados quanto das seguradoras. Eles têm um papel super importante junto com as seguradoras de
informar, educar, né, o segurado, ajudá-lo a entender aquele produto que ele contratou. Então, acho que esse aqui é um pouco o fechamento de tudo isso que a gente tentou trazer para vocês, um pouquinho aí dessa visão macroeconômica de outros mercados, como outros órgãos reguladores estão vendo essa situação. Então, para aí quem acompanha um pouco mais o que está acontecendo fora do Brasil, existe até aí o FCA, né, o órgão regulador de conduta aqui do Reino Unido, indo até a um tribunal para buscar soluções relacionadas a como algumas coberturas deveriam ser interpretadas. Então, assim, acho que esse é um tema que é super relevante. Então, acho que era isso aí que a gente queria trazer um pouco. Eu vou passar aqui para a Jaque. A gente tem algumas perguntas bem legais para o Domi, relacionado até lucro cessante, CDC. Né, acho que a Jaque quer falar aqui um pouquinho também dessa pergunta sobre a decisão do STF sobre doença ocupacional. E depois eu já vou deixar aqui um agradecimento. A gente ficou super contente, porque além do pessoal dos nossos alguns clientes, né, que a gente já trabalha junto, corretores, muita gente do mercado e até nossos colegas de profissão que vieram aqui nos prestigiar. A gente fica muito contente, obrigada por participarem. E aí, desculpa todo o meu falatório, vou abrir aqui, vou deixar a Jaque fazer umas perguntas para o Domi. A gente recebeu algumas perguntas, eu acho muito interessantes, Domi, que envolve tanto o que a gente abordou e o que você abordou, né? Uma delas é com relação a eventuais acordos feitos durante a quarentena, se eles devem ser cumpridos independentemente da suspensão dos prazos processuais. Olha, a suspensão é dos prazos processuais. Então, tudo que for fora do processo é recomendável que seja cumprido. De novo, até os prazos prescricionais e decadenciais continuam fluindo. Então, os acordos têm que ser cumpridos. Ótimo, eu ia começar a falar no mudo. Uma outra pergunta que fizeram aqui, que é super importante, é com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E aí a pergunta é sobre lucros cessantes, mas eu acho que aqui é um pouquinho mais ampla, né? Com relação, talvez, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor numa demanda, por exemplo, de seguradora e segurado, ainda que o segurado seja uma pessoa jurídica. Isso vai depender muito da análise do caso. A questão de aplicação de Código de Defesa do Consumidor é sempre, para a pessoa jurídica principalmente, sempre muito controversa. Então, fica, enfim, um pouco difícil da gente cravar assim, uma opinião, mas dependendo da análise do caso, aplica-se sim o Código de Defesa do Consumidor, é possível. Ótimo. Deixa eu ver. Bom, tem uma pergunta aqui com relação... Bom, tem uma pergunta perguntando, falando sobre se teria alguma leitura diferenciada das regras de prescrição. Eu sei que você já abordou isso, mas não sei se você quer fazer algum comentário adicional com relação a isso. Leitura diferenciada das regras de prescrição no contexto da Covid. Olha, isso é o que eu estava falando, que depois da Covid, as teses vão, assim, é um campo fértil para novas teses. A gente já discutiu internamente no escritório inúmeras possibilidades de você questionar essa prescrição durante o período de Covid. Mas o fato é que, com o que se tem hoje, olhando friamente as regras, foi como eu disse, olha, a distribuição de ações continua sendo possível. E aí a gente tem que olhar, obviamente, também caso a caso. Se uma cidade está, por exemplo, em lockdown, é óbvio que o tribunal local vai levar isso em consideração. Mas, de uma maneira geral,
os prazos estão correndo. Você tem especificidades regionais. Então, vamos pegar um exemplo concreto. A cidade de Niterói está em lockdown. Então, num cenário de uma demanda que deveria ter sido ajuizada ou não, isso vai ser levado em conta. Por outro lado, na grande maioria dos tribunais, o ajuizamento de demandas é feito de maneira eletrônica. Então, pode-se defender que, olha, você tinha todas as condições de ajuizar a demanda. Então, esse é um ponto que vai certamente gerar muito debate no futuro. Legal. Obrigada, Domi. Jaque, você quer falar sobre a questão do STF? Sobre a decisão? Como teve uma pergunta aqui, eu acho que isso é bem rapidinho, né? Todo mundo deve ter acompanhado, porque isso pode ter um impacto direto no setor, principalmente para os seguros de pessoas. Na semana passada, o STF, no julgamento da análise da medida provisória 927, aquela que trouxe várias questões com relação a questões trabalhistas, inclusive a nossa equipe de trabalhista fez e continua fazendo vários webinars com relação a isso, então seria interessante todo mundo assistir, e não tenho dúvida que nos próximos isso pode ser um ponto abordado. Bom, a decisão do STF, na verdade, foi simplesmente entendendo que doenças relacionadas com a Covid, se a contaminação foi feita nos trabalhadores, pode ser tida como uma doença ocupacional, né? Então, como você pode ter alguma cobertura com relação tem cobertura com relação a isso em alguns seguros de pessoas, você pode ter um impacto, de novo, né? Na verdade, o impacto não é da decisão do STF, na verdade, o impacto é da Covid, se você teve a contaminação desse trabalhador e ela puder ser caracterizada, e aí no caso a caso, né, vai depender bastante, se a pessoa já estava, por exemplo, em home office, né, trabalhando de casa, então eventualmente você pode não estabelecer, né, o que a decisão do STF fez foi, olha, isto pode ser caracterizado como uma doença ocupacional, não significa que obrigatoriamente seria. Só me intrometer aqui um momento aqui. Com certeza, Domi. O que vai ser muito importante também nesse período pós-Covid, por isso que eu falei que toda a carteira, todos os processos praticamente vão ter que ter uma abordagem mais estratégica, é a questão de prova. A prova de uma contaminação, etc., ela é super técnica. E nem sempre você vai poder confiar Muitas pessoas não são testadas. Elas são diagnosticadas, agora elas não, pela própria orientação dos órgãos de saúde, para elas não procurarem atendimento médico, a menos que tenha um agravamento dos sintomas. Esse tipo de questão no futuro também vai gerar muito debate. Eu estava contaminado ou não estava contaminado? Lembrando que muito exame de sangue detecta que a pessoa tem anticorpos, mas não consegue dizer que tem anticorpos específicos para a Covid-19. E o coronavírus é um vírus conhecido. Causador de um monte de doença, inclusive. Exatamente. Então, isso também vai ser motivo de muito debate no futuro. Sem dúvida. Gente, muito obrigada. A gente realmente aqui ultrapassou todo o nosso horário. Foi muito legal ter a participação de tanta gente. A gente tem algumas perguntas que não foram respondidas. Como eu disse antes, a gente vai responder para vocês por e-mail. Fiquem aí ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai ter um próximo webinar até com um outro parceiro nosso. Acho que vai ser bem bacana. Além dos webinars de outras práticas que o escritório também tem, que também tá fazendo, então são bem legais. De novo, agradeço a todos vocês, e esse material vai ser disponibilizado nas nossas mídias sociais hoje no final do dia. Obrigada. Obrigada Até mais. a todo mundo. A gente agradece muito a participação de vocês, as perguntas, os comentários, foi muito, muito enriquecedor.
E a ideia era exatamente essa, era um bate-papo, então foi muito bom que vocês mandaram os comentários e a gente conseguiu responder algumas coisas. Como a Marcela falou, a gente passou bastante aqui do tempo, então as outras, o que a gente não conseguiu responder, com certeza a gente responde para vocês depois. Obrigada, viu, gente? Gente, só uma última palavrinha aqui. A gente também manda uma pesquisa sobre como foi o webinar, se vocês puderem responder, a gente agradece muito. E Domi, muito obrigada por participar com a gente. É sempre Obrigado um a prazer vocês, sempre é ótimo a escutar conversa. e compartilhar do seu conhecimento. Até. Obrigado, meninas. Tchau. Tchau, tchau.